Que satisfação recebê-los aqui para mais uma palestra-aula, na verdade, do ministro Godinho. Na última eu não pude estar por questões de saúde, mas hoje, graças a Deus, pude comparecer e sempre uma satisfação escutá-lo, professor, nessa sua palestra, que hoje o ministro Godinho ainda, duvido que ainda tem alguém que não o conheça, mas vamos às apresentações formais. Ministro Godinho, ministro do TST, autor de quase 30 livros na área do direito do trabalho, um grande doutrinador, conhecido no país inteiro, indicado em todas, praticamente, ementas de todas as faculdades de direito do país nessa área. Nosso professor aqui da casa, doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais e como eu disse no início, atualmente ministro também do TST. Não vou me delongar nas apresentações, vou passar a palavra ao nosso ministro professor. Eu gosto sempre de ressaltar o papel de professor do ministro Godinho aqui conosco e desejar a ele uma boa palestra. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Meus cumprimentos aos professores aqui presentes, meus agradecimentos à instituição. Vamos hoje, no nosso terceiro encontro, tratar desse tema que é um tema mais especificamente trabalhista. Nos dois outros encontros, nós tivemos um tema mais amplo, um tema próximo ao direito constitucional, examinando também a estrutura do nosso sistema trabalhista. Hoje vamos examinar a relação de emprego. Essencialmente, a relação de emprego é a relação socioeconômica principal do sistema econômico que nós vivemos, o chamado sistema capitalista, e que é também a relação matriz do nosso direito do trabalho. E vamos examinar ainda alguns exemplos, porque são vários exemplos, alguns exemplos de relações de trabalho. Com respeito à relação de emprego, que é o centro de estruturação do nosso direito do trabalho, nós devemos observar, em primeiro plano, que estamos diante de uma relação de natureza econômica, de natureza social e de natureza jurídica, que ocupa um papel fundamental no sistema capitalista. Na verdade, os autores que estudam o sistema econômico de mercado atual, eles insistem no seguinte aspecto: o sistema capitalista que surgiu lá pelo século XVIII na Inglaterra e que hoje é o sistema dominante praticamente em todo o universo da Terra, esse sistema ele tem como uma das peculiaridades a circunstância de ele fazer a conexão do ser humano ao seu funcionamento através da chamada relação de emprego. A relação de emprego nunca foi importante na história humana, antes do século XVIII, na Europa Ocidental, e a partir daquele período é que ela se tornou uma forma de inserção das pessoas na economia de extrema importância. Ainda hoje ela tem uma grande importância. Por que ela tem uma centralidade na economia e na sociedade capitalistas? Porque ela tem algumas genialidades na sua maneira de existir. É que a relação de emprego ela é baseada em um trabalho livre, um trabalho inteiramente livre. O trabalhador, o empregado, é uma pessoa humana que não está vinculada aos instrumentos de produção. Falar isso hoje parece uma banalidade, porque, obviamente, hoje nós não temos mais formas de trabalho em que o indivíduo esteja preso na estrutura produtiva. Só que durante 7.000 anos da história,
o trabalho principal que existia era dessa maneira. Ou era o trabalho escravo, ou era o trabalho servil. O indivíduo era preso ao setor produtivo, ele não tinha liberdade de ir e vir, e todas as peculiaridades e consequências positivas que resultam da liberdade, inclusive intelectualmente. A maior parte dos trabalhadores na história eram ou escravizados ou servos, no exemplo europeu. Ora, vejam bem, isso era um dos fatores que não permitia, provavelmente, o amplo desenvolvimento da economia e da própria tecnologia. Por que razão? Porque os sistemas econômicos antigos não se valiam da inteligência do ser humano. O indivíduo que não é livre, obviamente, que ele não vai investir no máximo da sua criatividade, porque ele tem um problema fundamental anterior. Ele não é livre. Então, o grande foco dele é tentar conseguir a sua liberdade. E nisso ele coloca todas as suas energias. E muitas vezes não conseguia sucesso até o final da sua vida. Então, o sistema ele era irracional. Por isso é que ele não produziu, durante 7.000 anos, essa quantidade de inovações que o capitalismo se caracteriza por produzir. Esse aspecto, portanto, é um aspecto que mostrava que as relações de trabalho antigas eram relações extremamente limitadas, atrasadas, além de serem desumanas, muito violentas. Elas supunham um sistema de opressão sobre o ser humano, o que, obviamente, é algo também negativo sob qualquer ótica que nós quisermos examinar o tema. O fato é que na Europa Ocidental se percebeu, a partir do século XVI, XVII, culminando com a Revolução Industrial no século XVIII, que a relação de emprego permitia o trabalhador ser livre, mas, ao mesmo tempo, era uma liberdade que não retirava do empresário que surgiu na época o seu poder de dirigir o trabalho humano. Então, há uma genialidade aí. O indivíduo é livre. Na sua vida pessoal, ele tem total liberdade. Ele não é preso a um instrumento de produção. Ele vai embora depois que termina o seu expediente, digamos assim. Então, ele tem uma liberdade bem significativa. Mas, ao mesmo tempo, ele está submetido a um sistema estrutural de organização, pelo qual ele tem que seguir as diretrizes do seu empregador. Isso permite ao empregador, ao empresário, conseguir o máximo de contribuição da inteligência e da paixão humana pelas coisas. Porque nós temos isso, não é verdade? Nós temos paixão por aquilo que nós fazemos. Nós gostamos daquilo que nós fazemos, em vários aspectos da vida, inclusive do ponto de vista profissional. Isso surge realmente com a relação de emprego. Por isso que a relação de emprego, embora seja naturalmente muito às vezes combatida, contestada, existem textos que falam que a relação de emprego vai se extinguir, pode até que um dia aconteça, nenhum de nós controla o futuro. Mas o fato é que ela tem uma importância muito grande, isso que nós estamos chamando de centralidade na economia e na sociedade econômica, na sociedade capitalista que nós vivemos, porque ela permite todas as vantagens da liberdade, o que inclusive gera um exercício da inteligência e da paixão humana com muita força por aquele que trabalha, além de permitir também uma direção pelo empresário, o que faz com que a economia capitalista tenha se distinguido das demais anteriores pela circunstância de ter produzido bens e ideias, caminhos inimagináveis na história humana precedente. Então, a relação de emprego tem uma importância muito grande na nossa sociedade. Para terminar esse tema mais sociológico,
não vamos ficar nisso. Naturalmente, os alunos logo se arrepiam. Espera aí, isso aqui é direito. O que eu vim fazer aqui? Né? Mas é importante entender. Na Europa Ocidental, os grandes países europeus desenvolvidos, Inglaterra, Alemanha, França, os países nórdicos, Noruega, Suécia, Dinamarca, que são países extremamente, são os mais desenvolvidos do planeta Terra na Europa Ocidental e que tem um capitalismo super, hiper desenvolvido. Nesses países, os dados da OIT, se vocês entrarem no site da OIT, num arquivo anexo que tem lá em que eles mostram a presença da relação do emprego no mundo inteiro, mas pegarem esses países envolvidos, vocês vão ver que as taxas de presença da relação de emprego nas economias capitalistas desenvolvidas são na faixa de 70% a 80% da população economicamente ativa ocupada, excluídos os desempregados, naturalmente, porque esses não estão em nenhuma posição, que estão exatamente desempregados. Então, ou seja, ainda hoje, os dados de hoje mostram que a relação de emprego tem uma importância fenomenal no funcionamento da atual economia capitalista. E essa relação de emprego é o centro do nosso direito do trabalho. Todo o ramo jurídico que vocês estiverem estudando, lá o direito tributário, o direito civil, o direito penal, o direito administrativo, etc., todo o campo jurídico ele é estruturado em torno de uma certa relação jurídica. Se vocês observarem bem, o direito tributário é estruturado em torno da relação do indivíduo, da pessoa física ou jurídica e o Estado, não é? E vice-versa. Essa é a relação principal, né? O direito penal é estruturado também em torno da relação dos indivíduos com o Estado, com a pretensão punitiva, e assim sucessivamente. O direito do trabalho é estruturado essencialmente, embora não exclusivamente, mas essencialmente, mais de 90% dos casos que nós examinamos, e aí eu estou sendo generoso, do ponto de vista da prática, é quase 100%, né, professora? Do ponto de vista real, da vida real. Mas vamos dizer que nós temos que abrir sempre a margem de dúvida. Mais de 90% das relações sociais, econômicas e jurídicas que são tratadas pelo direito do trabalho, regidas pelo direito do trabalho, são relações de emprego. Então, ele tem uma centralidade também no nosso direito do trabalho, uma centralidade muito importante no direito do trabalho. Também, um aspecto importante no direito brasileiro é que nós temos também, uma centralidade, curiosamente, não era assim até a Constituição de 1988. A Constituição de 88 inovou, já falamos um pouco sobre isso nos encontros anteriores, ela inovou ao conferir uma centralidade também do direito do trabalho e da relação de emprego no interior dessa Constituição de 1988. Nós já vimos aí, já tivemos 2 encontros em que enfatizamos esse aspecto. É um ponto importante na nossa realidade. Então, nós vamos examinar agora a estrutura conceitual da relação de emprego. Qual que é a estrutura de composição da relação de emprego? A relação de emprego é uma relação socioeconômica e jurídica que é composta por 5 elementos centrais. São 5 os elementos da relação de emprego. São os elementos que a doutrina chama de elementos fático-jurídicos, componentes. Por que essa expressão composta? Pela circunstância de que são elementos que existem na vida real.
na vida social, eles existem de fato, de verdade, eles estão na vida social e são elementos considerados importantes pelo direito que os captura da vida real e dá a eles consequências jurídicas. São 5 os elementos componentes da relação de emprego. Vamos examinar esses 5 elementos componentes. O primeiro elemento somos nós, a pessoa natural, ou também chamada, segundo a linguagem lá do nosso direito tributário, pessoa física. A pessoa natural é um dos elementos fundamentais da relação de emprego. Só há relação de emprego se houver uma pessoa natural prestando serviços a alguém, prestando trabalho a alguém, prestando labor a alguém. É fundamental que se trate de uma pessoa natural na posição de trabalhador, na posição do sujeito ativo da relação de emprego. Por que se fala que o trabalhador é o sujeito ativo da relação de emprego e não o sujeito passivo? Por quê? Porque para o direito do trabalho, ele é o grande credor, portanto, sujeito ativo é o grande credor dos direitos trabalhistas. Então, o direito do trabalho é um direito muito interessante, e esse é o lado social, é uma das razões dele ter um lado social, porque ele é o único direito que existe na história, criado a partir do final do século XIX na Europa Ocidental, mais uma vez, que colocou como credor de direitos pessoas vindas de baixo, pessoas simples, basicamente. Hoje o direito do trabalho é mais sofisticado, você tem também os profissionais sofisticados, mas é um direito que foi construído a partir desse credor, que é a pessoa natural, credor de direitos trabalhistas, que é a pessoa natural que ocupa a posição de empregado na relação de emprego. Não existe relação de emprego entre pessoas jurídicas. Não existe. Não pode existir. Não é da lógica da relação de emprego. Só que, do ponto de vista prático, nós temos situações na vida real, a vida real é muito criativa, em que a pessoa física, a pessoa natural, está aparecendo como se fosse uma pessoa jurídica. É um fenômeno que ocorre na nossa sociedade. É muito comum, às vezes, o indivíduo presta serviços a alguém, ele sozinho, sem ninguém o ajudando, ele não é um empresário, ele é um trabalhador comum, trabalha lá dentro da empresa tomadora de serviços, realmente cumpre horário, etc., etc., mas eles aparecem na relação como se fosse uma mera pessoa jurídica. Nesse caso, se todos os elementos da relação de emprego estiverem presentes, vamos examinar os elementos logo a seguir, é claro que se trata de uma simulação, não é verdade? Então, você tem que desvestir o manto da relação jurídica para encontrar a verdadeira relação existente entre as partes. Mas é uma situação de simulação, né? Uma situação de fraude, descumprimento manifesto da legislação trabalhista. Não estou dizendo que seja comum, mas existe na vida real. Então, nesse caso, nesse exemplo, estamos diante também da regra de ser uma pessoa natural prestando serviço, embora formalmente ela esteja dissimulada no manto da pessoa jurídica. O segundo elemento fático jurídico irrelevante é a pessoalidade. Aparentemente é a mesma coisa, mas nós sabemos que há uma diferença. A pessoalidade é a circunstância de a individualidade do prestador de serviços ser imprescindível naquela relação socioeconômica configurada. A individualidade dele é imprescindível. Isso significa que ele não pode se fazer substituir
por outra pessoa. Ele foi considerado como o trabalhador individualmente identificado. A pessoalidade é um elemento constitutivo da relação de emprego. Vocês podem ponderar, mas por que a lei escolheu a pessoalidade como algo importante? Será que isso é importante? Eu já vi críticas que é um defeito do direito do trabalho insistir na pessoalidade. Isso não é tão importante se o trabalhador trabalha um dia, no outro dia é outro trabalhador, no outro dia é outro trabalhador, no outro dia é outro trabalhador, não importa. Nós poderíamos dizer que tem várias relações de emprego. E a circunstância de não ser o mesmo indivíduo não é relevante. Vamos tomar um exemplo prático. O indivíduo presta o serviço de ofertar transporte. Esse transporte, por exemplo, de transportar criança para a escola. Alguém vai dirigir a Kombi. Kombi não existe mais, agora é van. Temos que atualizar o exemplo, né, professora? É van. Alguém vai dirigir a van. Ora, se for sempre o mesmo motorista e aquilo for importante na relação, existe uma pessoalidade. Mas, às vezes, nesse tipo de contrato, não talvez com criança, mas com outros objetos, né, com objetos e não com uma pessoa, com crianças ou jovens, o indivíduo específico que está dirigindo não é muito importante. Então, no dia seguinte, vai outra pessoa dirigir, vai um cunhado, vai um vizinho, tem que ir alguém para prestar o serviço. Nesse segundo caso, em que a identificação do indivíduo não é importante, não há pessoalidade. Não há pessoalidade. Por que deu relevância à pessoalidade? Eu acho que está certo. Eu não concordo com a crítica de dizer que é um exagero. Porque o direito do trabalho é muito intenso. Ele é muito forte, ele intervém demais. Então, para que ele se justifique socialmente, é preciso que se trate de uma relação jurídica em que o indivíduo está submetido mesmo a muito poder. Se ele não estiver submetido a muito poder, tem que ser outro campo jurídico, menos interventivo, com certeza, como é o direito obrigacional civil, talvez. Não é? Então, para que se justifique historicamente, juridicamente, culturalmente, um direito tão interventivo, com a imperatividade que caracteriza o direito do trabalho, é preciso que o trabalhador esteja numa relação que seja muito forte, do ponto de vista da sua subordinação, que é outro elemento que vamos falar logo à frente. Se ele não tem pessoalidade, ele não está tão inserido assim naquela relação. Então, acho que a lei é sábia. Ela fez bem de colocar esse elemento. Às vezes, a gente, na prática, tem uma dificuldade de fazer a análise da questão, mas, como regra geral, é um elemento que se justifica sim. A pessoalidade, portanto, não existe se o indivíduo não for infungível, se o indivíduo não for relevante na sua individualidade, se ele pudesse substituir comumente ao longo da prestação de serviços. O terceiro elemento desta relação de emprego, é um elemento também de grande importância, é a onerosidade. Por onerosidade, se compreende a circunstância de essa relação econômica ser pactuada com intuito contraprestativo. O trabalhador entra nessa relação por várias razões, é claro, mas também para receber prestações econômicas. Esse fato é decisivo. Não é um trabalho gracioso. Muitas vezes nós todos já fizemos isso na vida, ou fazemos um trabalho gratuito, né? Em igrejas, né? Às vezes na política estudantil. É um trabalho, nós trabalhando. Né? Os professores acham que não,
O aluno não comparece, sabe? Mas ele está trabalhando. É óbvio que é um trabalho gratuito. Agora, a relação de emprego é uma situação totalmente diferente. É um trabalho oneroso. O indivíduo presta serviço na expectativa real, verdadeira, não é uma simulação, de receber contraprestações econômicas. Em geral, essa contraprestação, a principal delas é o salário, ou a remuneração, que é um conceito um pouco mais amplo, que não vai ser naturalmente objeto do nosso estudo hoje. É outro termo, né, professora? Quem sabe para o segundo semestre. Mas a presença dessa contraprestação econômica é fundamental. Essa dimensão subjetiva e objetiva da onerosidade é muito relevante. Se não houver essa dimensão, é claro que nós não podemos dizer que estamos diante da relação de emprego. Vocês podem perguntar, e com toda razão, mas e no trabalho em condições análogas à de escravo, que dizem que ainda existe aí pelo Brasil? Nós não acreditamos, não é verdade? Então, nessas regiões do campo aí mais remotas, lamentavelmente, ainda temos isso. O sujeito está lá trabalhando há 2, 3 meses sem receber nada. Ao contrário, ele está sempre devendo mais. É impressionante, por isso que tem lá alguns capatazes que não deixam ele sair. Obviamente que isso é uma ilicitude evidente. Mas o fato desse indivíduo não receber nada significa que não tem onerosidade? Não. O que está ocorrendo é um descumprimento da ordem jurídica trabalhista. É evidente que o indivíduo foi para lá, não em virtude dele ser simpático ao tomador de serviços, dele ser um fã do tomador de serviços, ou dele acreditar que o tomador de serviço é uma divindade e ele está ali prestando trabalho gracioso. É evidente que ele foi para lá com a expectativa correta, justa, razoável, de receber uma contraprestação, mas foi envolvido numa relação dissimulada e injusta e ilegal, pela qual ele nunca vai receber, se a relação não for corrigida imediatamente. Então, isso é uma fraude à legislação. A onerosidade existe, não está sendo respeitada, né, com o pagamento das verbas trabalhistas. Então, a onerosidade é muito importante também, porque os trabalhos não onerosos, verdadeiramente não onerosos, como é o caso dos trabalhos graciosos ou voluntários, não são relação de emprego, né? Às vezes, na vida real, nós enfrentamos alguma dificuldade, há uma certa região fronteiriça entre uma coisa e outra, mas, evidentemente, essa dificuldade, às vezes prática, não é tão comum assim, mas essa dificuldade, às vezes prática, de identificar o que é oneroso ou não, não afasta a clara caracterização da onerosidade. Essa intenção do indivíduo receber uma contraprestação. Ou o fato de haver pagamentos, ainda que não em dinheiro, mas em vantagens, em bens ou utilidades, que às vezes é muito comum no campo, onde o campo tradicional, é o campo do agronegócio. O campo tradicional é muito comum ter pagamento em bens, né? Em utilidades. O sujeito ganha lá algumas sacas de milho, ganha alguns animais, etc., etc., e praticamente não recebe nada em dinheiro. Mas existe onerosidade? Existe. Ele está recebendo parcelas econômicas, claro que erradamente. É preciso, a lei garante, que uma certa parcela do salário seja paga, sim, em dinheiro. A lei obriga isso. Muito bem, o elemento da onerosidade é, portanto, muito importante. Ele se expressa essencialmente no salário. O outro elemento fundamental, este é o mais, assim, carismático elemento da relação de emprego, é a subordinação.
É o elemento mais importante. Esse é que é o elemento distintivo principal da relação de emprego. Se nós fôssemos eleger aquele elemento que mais chama atenção, claro, depois do ser humano, da pessoa humana, seria a subordinação, que é o elemento que distingue a relação de emprego das antigas relações servis-escravagistas. A subordinação é a modernidade da relação de emprego em contraposição ao passadismo das relações de servidão e de escravidão. A subordinação traduz a circunstância de o prestador de serviços estar submetido a uma dinâmica organizacional pela qual ele cumpre ordens diretas ou indiretas do tomador de serviço. Isso é a subordinação. É claro que temos vários conceitos para a subordinação, mas essa é a ideia da subordinação. O indivíduo cumpre ordens. O indivíduo está sob direção do tomador de serviço. Essa direção pode ser mais clara, mais direta, mais assim simples e objetiva, ao mesmo tempo que pode ser mais sutil também. Aí depende do tipo de trabalho, do tipo de função. É evidente que um trabalhador que realiza uma função mais simples, mais manual, o chamado trabalho manual, digamos, servente de pedreiro, ele está mais submetido a ordens intensas. Carregue isso, leve isso, venha cá, chegue essa hora, papapá. Então, são ordens intensas que ele recebe ao longo da prestação de serviço. Mas o trabalho já intelectual não funciona assim. Nós, professores, não recebemos tantas ordens. Nós temos que saber ler qual que é a nossa função. É claro que nós temos responsabilidade e treinamento e capacitação para isso. Sabemos o que nós temos que fazer. Mas não tem ninguém que fique em cima da gente falando, faça isso, dê nota, dê aula, faça o PowerPoint. Não, está suposto que a juventude hoje exige aí alguma coisa visual. Então, se o professor não é bonito, pelo menos o PowerPoint tem que ser. Não é verdade? Olha lá. Bem, um expert, não por mim, senão não ficaria feio. Né? Então, vejam bem, naturalmente, as ordens, às vezes, são sutis. São sutis. Quanto mais a gente vai elevando o nosso treinamento profissional, mais nós não vamos trabalhar num ambiente de ordens severas, num ambiente de uma disciplina severíssima. Isso é um pouco passado, né? E também nós vivemos numa democracia, então ninguém aceita mais aquele sistema muito, digamos assim, hierárquico de disciplinamento, pelo menos nas áreas mais sofisticadas do conhecimento e do trabalho. Mas isso não quer dizer que não tenha subordinação. A subordinação é clara. Por quê? Porque você entra na cultura da empresa para a qual você está prestando serviço e, ao até compreender a cultura da entidade, da empresa ou da instituição, você está enquadrado nessa cultura que tem uma hierarquia. E é bom que você compreenda essa hierarquia. Então, a subordinação, hoje, segundo a doutrina e a jurisprudência, com a sofisticação do capitalismo, né, das instituições, da democracia, porque é óbvio, você tem democracia lá fora, e assim é nos países mais desenvolvidos. É claro que dentro também do trabalho não dá mais para ser como era no século XIX. Tudo evoluiu. Então, a subordinação ela foi se sofisticando, como quase tudo na vida. E hoje os autores falam em 3 dimensões da subordinação. 3 dimensões. A dimensão tradicional ou clássica, que é essa mais comum, mais importante e que a gente enxerga com maior clareza, que é aquela intensidade de ordens. Então, em geral, quase todos os trabalhadores manuais
que realiza um serviço manual, que a gente chama também informalmente serviço braçal. É comum isso na vida econômica, o trabalhador braçal, essa expressão existe. Esses trabalhadores são um exemplo típico de enquadramento na dimensão tradicional ou clássica da subordinação, onde há uma presença forte de ordens cotidianas, né? Subordinação tradicional ou clássica. Essa subordinação é importante, é importantíssima. Do ponto de vista real, ela é muito presente na vida cotidiana nossa. A gente conhece inúmeros exemplos da presença dessa subordinação. De certa maneira, todos nós vamos receber ordem também, dada com muita educação, mas vamos receber. Faz parte da vida. Mas no trabalho intelectual não é muito comum aquela intensidade de ordem. Por isso é que os autores e a jurisprudência, né, que há um casamento aí, deve haver. Se o autor for mais científico, ele observa a jurisprudência. Porque não adianta nada ele construir uma teoria bonita, mas que não funciona na vida real, ninguém segue. Então, o bom autor é aquele que segue a jurisprudência, ou pelo menos reflete sobre a jurisprudência. Ele pode até criticar, e deve criticar, porque ninguém está fazendo tudo certo. Sempre tudo merece crítica, porque é assim que avança. Mas ele observa o que está acontecendo na vida real. E o bom juiz também é aquele que observa a crítica dos livros, porque senão ele fica ossificado, né? Ele fez o concurso há 25 anos atrás e acha que é o dono da verdade. Obviamente que a vida muda, o direito muda, as concepções mudam. Então, é preciso haver esse casamento entre a doutrina, a teoria e a vida real, que no direito, uma dimensão da vida real no direito é sintetizada pela jurisprudência. Mas a outra dimensão da subordinação, que os autores enfatizam, e também há muitas decisões judiciais que falam nessa dimensão, é a dimensão da subordinação objetiva. Ou seja, o trabalhador é subordinado se ele realizar os objetivos da empresa. Se ele realizar os objetivos da empresa. É o caso, por exemplo, de um professor numa escola. É o caso, por exemplo, de um caixa bancário num banco. Ele está realizando os objetivos da empresa. Muito bem, é a subordinação objetiva. E, finalmente, há a subordinação estrutural, que é aquela em que o trabalhador, mesmo não estando realizando, se for o caso, os objetivos da empresa, ele está inserido na cultura da empresa. Isso ocorre também hoje com a sofisticação da sociedade capitalista. Qualquer dessas dimensões é importante, depende um pouco da vida real, dos exemplos reais. Muito bem, finalmente nós temos a não eventualidade. A não eventualidade é a circunstância de a prestação de serviço se dar de maneira permanente, em alguma medida, para o tomador de serviço. Esse tópico da não eventualidade é o mais controvertido. Eu usei essa definição, de maneira permanente, mas nós temos situações que talvez não seja a melhor definição. Existem 4 teorias para tratar da não eventualidade. Uma teoria é a teoria dos fins da empresa. Se o trabalhador labora exercendo e cumprindo os fins da empresa, ele é trabalhador não eventual. Então, um garçom num restaurante, mesmo que seja um restaurante fim de semana, ele é trabalhador não eventual, porque ele realiza os objetivos centrais daquele restaurante. E ele não vai funcionar o restaurante. Essa é uma boa teoria. É uma boa teoria, mas tem outras. Uma outra teoria interessante é da fixação jurídica.
é preciso que o trabalhador seja fixado juridicamente com uma certa intensidade ao tomador de serviço. Então, se ele tem um contato meramente esporádico com o tomador de serviço e não se fixa aquele tomador, ele é considerado meramente eventual. É o exemplo clássico, isso não existe em cidade grande, mas do chamado biscateiro. É aquele que no interior continua comum. Hoje ninguém mais abre a porta para ninguém. O exemplo está perdendo a atualidade. Mas no interior é comum o sujeito que passa pela rua oferecendo o seu serviço para limpar o lote, fazer um serviço assim braçal de 1, 2 dias. É por isso que tem essa teoria da fixação jurídica. Se ele não se fixa àquela fonte de trabalho, ele não é um trabalhador não eventual, não vai ser empregado. Ele só vai ser empregado se ele se fixar àquela fonte de trabalho. É uma boa teoria, mas não vai resolver todos os problemas da vida real. Nós temos também a teoria da eventualidade, daí que deu origem à expressão. O trabalho esporádico, o trabalho meramente eventual, que é parecida com essa anterior, mas que leva em conta a circunstância do trabalho não ser habitual. Se o trabalho for habitual, ele seria não eventual. Se ele não for habitual, ele não seria eventual. Essa teoria, a CLT procura rejeitá-la. Por quê? Porque a CLT usa a expressão não eventualidade, que é até uma expressão criticável do ponto de vista linguístico, que é uma expressão negativa. Os linguistas dizem, você não pode definir um fenômeno pela negação, você tem que definir pelas qualidades positivas que ele tem. E depois você explica que ele também tem qualidades negativas. Por que a lei usou essa expressão negativa? Porque ela não quis adotar a tese da habitualidade. Porque ela poderia dizer trabalho habitual, mas a lei brasileira e a lei também europeia de maneira geral não quiseram adotar a expressão habitual para não levar à confusão. Porque, senão, aquele garçom que trabalha só no clube de fim de semana nunca seria empregado. Aquele garçom que trabalha no cinema, aquele trabalhador de cinema, que o cinema do interior hoje praticamente também já não tem existido, só funciona fim de semana, não seria nunca empregado. Então, o trabalhador que não labore a semana inteira não estaria incluído no direito do trabalho. Por isso que a lei evitou a palavra habitual. Só o caso do doméstico, no caso do doméstico, é que essa expressão e a ideia da continuidade é importante. O diarista doméstico existe, sim, mas a lei doméstica é diferente da CLT. A lei doméstica usa a palavra diferente de propósito. No direito, as palavras são fundamentais, porque elas são carregadas de conteúdo. Naturalmente, não poderemos avançar muito nisso, senão não chegaremos nunca ao nosso porto final. Ainda mais em Brasília, onde os portos ficam muito longe, né, conforme nós sabemos. Eu, rapidamente, vou só mostrar para vocês aonde isso está na CLT. É claro que teremos que mostrar isso com uma certa rapidez. O artigo 3º da CLT tem 4 elementos. Só para vocês situarem. Considera-se empregado toda pessoa física, está lá o primeiro elemento, que prestar serviço de natureza não eventual, está lá a não eventualidade. A empregador sob a dependência desse. Embora a expressão não seja muito técnica, mas ali está a ideia de subordinação, sob a dependência desse. E mediante salário, ali está a ideia central da onerosidade. Então, 4 elementos estão na definição do empregado. O 5º elemento, que é a pessoalidade, está só na definição de empregador, a qual foi lançada no artigo 2º caput da CLT. Considera-se empregador a empresa individual coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.
grifos acrescidos, é claro. Ou seja, a pessoalidade, curiosamente, por uma escolha da lei, está na definição do empregador. Como ambos são sujeitos da relação de emprego, é claro que não há defeito técnico. É apenas um critério que o legislador decidiu adotar. Então, claramente, embora às vezes por palavras diferentes, esses 5 elementos estão na lei. Não são criação da interpretação jurídica. Estão lá na lei, no caput do artigo 3º, onde a CLT define empregado, e no caput do artigo 2º, onde a CLT define empregador. Muito bem. Aliás, isso é sempre pegadinha em concurso público. Os 5 elementos da relação de emprego estão no caput do artigo 3º, onde se define empregado. Sim, pá, errado. E aí parece essas coisas, né, interessantes, né? Muito bem, agora nós vamos trazer aqui só a título de exemplo. É evidente que o nosso papel é investigar o estudo, o debate e, se possível, responder também questionamentos, mas num prazo regimental, né, professora, né, nosso diretor, é no prazo regimental, né, não tem como tratarmos de tudo, e esse tema é muito amplo. Estou trazendo alguns exemplos de relação de trabalho, no sentido amplo, lato sensu, que não são, portanto, relação de emprego. Então, isso significa já automaticamente, os 5 elementos não estão ali, em tese, presentes. Sempre tem exceção, na vida e no direito. Mas essa é a regra. Relação de emprego, lato sensu, não tem a presença dos 5 elementos da relação de emprego. Há uma diferença, senão seria naturalmente a mesma coisa. Vamos fazer uma rápida introdução às relações de trabalho no sentido amplo, lato sensu. Quais são as características da relação de trabalho? Conforme já acabei de dizer, nas relações de trabalho lato sensu, falta um ou mais elementos da relação de emprego, um daqueles 5. Relações de trabalho lato sensu. Depende do caso concreto, do exemplo concreto. Além disso, outra peculiaridade super interessante é que aí não tem exceção. Aliás, tem uma exceção, olha o risco, hein? Nunca falem não tem, nunca, jamais, sempre tem uma exceção, sempre tem. Mas tem uma exceção no direito brasileiro, pelo menos, que eu vou falar logo a seguir. A tutela jurídica das relações de trabalho lato sensu é muito menor em comparação com a tutela jurídica característica do empregado. O empregado tem todo um universo de direitos e proteções jurídicas. Os trabalhadores submetidos a uma relação de trabalho lato sensu, em geral, não tem essa tutela ampla, não tem. A única exceção é o trabalhador avulso, que nós vamos examinar aqui na frente. São trabalhadores importantes, mas são uma categoria pequena. Segundo estatísticas recentes, impressionante isso, tem menos de 50 mil trabalhadores avulsos no Brasil. Então, vocês vejam que é uma exceção que é importante, historicamente mais do que do ponto de vista sociológico, né? Não é assim uma categoria tão grande, nós vamos falar dela rapidamente. Mas o exemplo, a característica interessante é essa: a tutela jurídica dos trabalhadores submetidos à relação lato sensu, ou ela é muito mais frágil em comparação com a relação de emprego, ou ela simplesmente não existe. Vamos a um exemplo: acachapante, trabalhador eventual. No direito brasileiro, até hoje, o eventual não tem um único direito. É claro que sempre vamos ter nas universidades, e é o grande papel das universidades, teses jurídicas que defendem a extensão para o eventual de alguns direitos. O eventual é o famoso biscateiro. É a diarista doméstica, por exemplo. Mas o fato é que não há decisões judiciais nessa linha e a lei não traz realmente essa proteção. Por isso é que, no contraponto entre uma relação de trabalho lato sensu
e uma relação de emprego, há uma presunção de que se trata a relação de emprego, porque isso é muito mais civilizado, isso tem mais proteção, isso protege mais a pessoa humana. E se nós temos uma ordem jurídica que valoriza a dignidade da pessoa humana, o trabalho, o emprego, a justiça social, a subordinação da propriedade à sua função social, evidentemente que a presunção vai na direção da relação de emprego, é uma presunção meramente relativa, é claro, e não na presunção da relação de trabalho lato sensu. Perfeito? Por causa desse fato aí, tutela jurídica inexistente ou bastante frágil. Vamos examinar agora, então, só exemplificadamente, e existem inúmeras outras, algumas relações de trabalho lato sensu. Em primeiro lugar, vamos ao trabalho autônomo, bastante conhecido, sempre existiu na história humana algumas categorias autônomas. Mesmo na antiguidade clássica, lá na antiguidade oriental, antes da antiguidade clássica ocidental, existia trabalho autônomo, sim. Não era também tão importante numericamente, mas sempre teve o vendedor, né, o comerciante, que lá na origem era menos sofisticado, ele era um trabalhador autônomo, né? Sempre teve o artista que era autônomo ou era protegido por alguém, mas, em suma, às vezes o artista também foi escravo, mas um escravo muito protegido, de uma situação muito peculiar. Talvez a palavra escravo nem fosse correta. Tecnicamente ele era, mas não era, né? Ele tinha uma liberdade, morava em situação privilegiada perante o escravo lá que ficava produzindo, carregando pedra, construção, etc., lutando como mero soldado na frente de batalha, etc., etc. Muito bem, o trabalhador autônomo é regido pelo direito civil. Obviamente que não é regido pelo direito de trabalho. Tanto que os artigos estão lá. Se for uma prestação de serviços clássica, o que é uma prestação de serviços? É um contrato expresso ou tático, mediante o qual uma pessoa física ou jurídica, aí não precisa ser pessoa humana, pode ser uma pessoa jurídica, uma empresa, é muito comum prestação de serviços de empresas, se compromete a realizar serviços em benefício de um tomador. A prestação de serviço era regulada pelo velho Código Civil de 1916, nos artigos ali citados, e pelo novo Código Civil de 2002. É típico relação trabalho lato sensu quando for prestado por um ser humano, porque se for prestado entre empresas, aí não tem nada a ver com o nosso tema, é outra situação. A mesma coisa é a empreitada. A empreitada é um contrato também regido pelo direito civil, pelo qual um indivíduo, uma pessoa física, mas pode ser uma empresa também. O exemplo que nos interessa é quando é uma pessoa física. Aí que nós temos dúvida. Ninguém vai dizer que tem relação de emprego entre uma empresa verdadeira com 50 empregados e um tomador de serviço. É só naquela situação fronteiriça. O contrato de empreitada é aquele mediante o qual o empreiteiro oferta o seu trabalho mediante a pactuação de uma obra. O importante aí é a obra plena que ele se compromete. É muito comum isso, nós mesmos sempre, eventualmente, contratamos um empreiteiro, não é? Que vai, digamos, fazer um pequeno muro ali, vai fazer consertar um telhado, né? Sua obra é essa, você consertar o telhado, fazer uma porta específica, etc., etc. É o contrato de empreitada, é um contrato civilista, o trabalhador é totalmente autônomo, você pactua com ele uma obra, lá em cima você pactua uma prestação de serviço, ele dirige a prestação de serviço, ele dá a matriz da prestação, o tomador de serviço não fica interferindo, ele apenas olha se o serviço está pronto, está bem feito ou não está bem feito, né? É um contrato autônomo. É fronteiriço, mas é diferente.
É claro que todas essas prestações de trabalho lato sensu geram dúvidas, às vezes, na vida real, né? Geram dúvidas, às vezes, na vida real. Por quê? Porque é comum que o tomador de serviços queira enquadrar o trabalho realizado por uma pessoa física entre os trabalhos autônomos. Por quê? Porque os trabalhos autônomos são menos regulados, são mais baratos, em tese, né? Porque eles não têm aquele receituário de direitos fixados por lei, como caracteriza o direito do trabalho. Então, por isso que nós temos situações fronteiriças, que estão ali um pouco na dúvida, naquela zona cinzenta entre a relação de emprego e a relação efetivamente autônoma. E vamos agora examinar outras espécies contratuais tipificadas. Aliás, não vamos examinar, vamos citar rapidamente. Existem algumas formas de trabalho autônomas que estão reguladas por lei. Por exemplo, representante comercial. É muito comum esse indivíduo trabalhar sozinho. Então, ele é uma pessoa física. Mas é muito comum também ele constituir uma empresa e ele próprio ter empregados. Fazer uma representação maior, é claro, mais volumosa, etc. Então, são outras formas contratuais. Tem uma figura interessante na mídia, o chamado colaborador jornalístico, regulado por lei também. São aqueles autores, articulistas, que escrevem eventualmente numa revista. Eles são empregados? Será que são empregados? Provavelmente não. Eles estão lá na Bahia, moram na Bahia, um deles, vamos pegar um exemplo, aí ele, uma vez por semana, ele manda um artigo pela internet. Ele não recebe ordens, né? Ele escolhe o tema. É claro que ele tem que agir com bom senso. Ele não vai escolher um tema que ninguém quer ler e não vai escrever palavrão, obviamente. Mas ele foi contratado para entregar aquele trabalho e esse indivíduo, regulado por lei, é o chamado colaborador jornalístico, não é empregado, é uma relação de trabalho lato sensu. Agora, se ele está lá, dentro da redação do jornal, ele é que arruma a pauta do jornal todo dia, aí ele está submetido a uma subordinação evidente. Muito bem, agora vamos a outro exemplo interessante, o trabalho eventual, que eu disse que é o mais desprotegido do direito brasileiro. O trabalho eventual é 100% desprotegido, é uma lacuna no nosso direito. Mas vamos justificar também, para não parecer que o legislador está sendo inteiramente responsável. Não é isso. É difícil proteger o trabalhador eventual, o verdadeiro eventual. Por quê? Porque ele não tem empregador. Então, um dia ele trabalha ali para aquela casa, no outro dia ele foi lá para o outro lado da cidade, fez 2 dias de trabalho lá, depois ele volta, vai lá no outro bairro. Então, esse verdadeiro eventual, que nós não temos dúvida de que ele é eventual, como que você vai estabelecer uma tutela jurídica para ele? Se ele não tem um tomador de serviço, se ele tem, digamos, uma clientela ampla, e ele atende a esses clientes aí, 20, 30 clientes, é muito comum. O bombeiro é um belo exemplo ainda da atualidade, né? O bombeiro está vazando, lá você chama o bombeiro, ele vai lá em 2 dias, conserta. Depois você torce para que ele só volte lá daqui a 2 anos, não é? Senão está tendo problema na casa. Então, ele tem uma clientela, você tem o telefone dele, ele está na agenda, de vez em quando até ele te liga aí, não estragou nada, não. Mas, obviamente, ele é um trabalhador meramente eventual. Ele não tem uma vinculação constante, contínua, reiterada com o tomador de serviço. É difícil realmente imaginar uma tutela jurídica para esse trabalhador, porque toda vez que o direito imagina uma tutela jurídica, tem que ter um devedor do outro lado. Senão não adianta ter tutela sem devedor. Alguém tem que pagar aqueles direitos, tem que ser obrigado.
Nesse caso é dificílimo, porque ele não tem um tomador de serviço contínuo, permanente, reiterado, né? É um trabalhador desprotegido realmente, mas não há nenhuma dúvida. É claro que tem as situações fronteiriças. É evidente que numa situação fronteiriça a presunção é de haver relação de emprego, mas aí temos que examinar o caso a caso. O trabalho gracioso, mais comumente chamado de trabalho voluntário, até regulado por essa Lei 9.608 de 1998, e ela prefere a expressão trabalho voluntário. Podemos usar as duas expressões. É um trabalho onde o elemento da onerosidade não está presente, como regra geral. A lei estabelece algumas exceções. Ela diz o seguinte: se o indivíduo receber um auxílio que tenha natureza meramente indenizatória, por exemplo, um auxílio para o transporte, isso não descaracteriza a propriedade do trabalho. A lei também, essa Lei 9.608, estabeleceu uma exceção um pouco polêmica, que gera uma dúvida do ponto de vista real. Mas, eu, para dizer a verdade, acho que nunca julguei nenhum caso onde essa dúvida surgisse. Ela surge mais abstratamente, porque ela permite que o Estado, a União, o Estado ou o município, paguem uma espécie de bolsa de auxílio num valor pequeno, de R$ 150 por mês, a um trabalhador que será considerado também voluntário se estiver prestando serviço à comunidade. Eu digo para vocês que é uma situação que eu nunca julguei isso. É claro que existe, mas não é também tão relevante, né? Não é tão relevante. Olha que só em Brasília eu já julguei mais de 60 mil processos como relator, então, do Brasil inteiro. E se contasse em relator, foram cerca de 150 mil. Não me lembro de um exemplo, embora eu coloque lá no meu livro, atualize, fale da relevância, mas vejam, não é uma situação muito comum. O que é mais comum são esses outros exemplos que temos aqui no começo. O trabalho, por exemplo, na política, em eleições, né? Tem aquele pessoal que faz os cabos eleitorais, isso sempre dá realmente aquele trabalho caritativo, tem também uma certa com relação a isso. Mas o trabalho, sendo efetivamente voluntário, gracioso, obviamente que ele não é relação de emprego. Há o trabalho cooperado, das chamadas cooperativas de mão de obra ou cooperativas de trabalho. Por que eu estou usando as duas expressões? Porque na Lei 8.949 de 1994, que inseriu um parágrafo único no artigo 442 da CLT, o nome era Cooperativa de Mão de Obra, segundo a doutrina e a jurisprudência. Na lei nova que rege o tema, Lei 12.690 de 2012, lei recente, a lei expressamente fala em cooperativa de trabalho. A cooperativa é uma situação fronteiriça e que gera muita dúvida na vida real, muito conflito, porque a cooperativa, ela naturalmente tem que ser uma relação de trabalho em que o trabalhador seja efetivamente autônomo. Mas ele se congrega a essa entidade porque, através da congregação na cooperativa, ele consegue potenciar a sua força de trabalho. Um belo exemplo de uma cooperativa que, em geral, não estou dizendo que é todo exemplo, é a cooperativa dos táxis. O indivíduo é dono de um táxi, e ele entra numa cooperativa e a cooperativa aumenta a clientela dele, porque aí começa a atender por telefone, aquelas coisas todas. Também consegue desconto para comprar implementos para o carro, pneus, peças, etc. Consegue, às vezes, até uma bomba de gasolina com preço subsidiado. Então, essa é a lógica da cooperativa real, da cooperativa que está cumprindo a sua função, agregando valor para um trabalhador efetivamente autônomo.
Mas a vida real nos traz exemplos terríveis, né, professores? Daquela em que a cooperativa, na verdade, é um instrumento só de solapar direitos trabalhistas. O indivíduo é um empregado com todos os elementos da relação de emprego. É um tema que merece um estudo interessante para monografia, inclusive, já participei de muita banca de orientação, os alunos gostam muito. É um tema bastante interessante e, naturalmente, bem mais rico. Esse, então, nem vou falar muito. Trabalho de estágio é outra situação muito interessante. O trabalho de estágio, regulado por duas leis brasileiras, antigamente pela Lei 6494 de 1977, hoje pela Lei 11.788 de 2008. A segunda lei melhorou muito a relação de estágio, deu uma aperfeiçoada significativa, criou limites, que tudo na vida tem que ter limite. Então, houve um aperfeiçoamento em comparação com a lei anterior, que era muito liberal, digamos assim, com a utilização do estágio. É evidente que não poderemos aprofundar muito aqui, porque o tema é longo, mas eu vou aqui listar rapidamente as características da nova lei, rapidamente. Em primeiro lugar, a nova lei de 2008 acentuou o caráter educativo do estágio e trouxe várias inovações. Ampliou o espectro de estudantes envolvidos. Hoje, praticamente todo tipo de estudante pode ser estagiário com a nova lei. Então, alunos de ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional e de educação especial, isso já estava na lei, mas também alunos de ensino médio, isso entrou na velha lei a partir dos anos de 1990, por meio de modificação. Também temos ali alunos dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. Isso é da nova lei. Vocês vão dizer, mas é uma contradição. O que um aluno do ensino fundamental vai fazer o estágio? Isso é objeto de debate, né? Isso vale um bom trabalho também de monografia de curso. Há pontos a favor, há pontos contra. Eu creio que nós teríamos que avançar. Mas a intenção da lei, me parece, sendo, digamos, otimista, é que a lei considera, como no Brasil é verdade, que existe ainda muito jovem que entra tarde na escola e tem uma escolaridade meio atrasada, e ainda está no ensino fundamental, já tem 16 anos, a lei, eu acho que foi um pouco realista. Ela permitiu que esse indivíduo faça o estágio, mesmo estando no ensino fundamental ainda, por causa dessa característica que nós sabemos que ainda é, infelizmente, da nossa sociedade, com um retardo ainda, um atraso ainda muito grande na educação da nossa juventude. Eu acho que a intenção da lei é essa, é uma coisa que vai durar algumas décadas, esperamos, mas logo, logo esse problema será sanado e não se justificaria mais um preceito como esse. Mas houve também o surgimento de cotas para estudantes portadores de deficiência, interessante, 10% das vagas, justo. Também permissão para estudante estrangeiro, que era proibido na lei anterior. Então, houve avanços interessantes. Outras inovações legais que estamos aí citando, limitações temporais importantíssimas. Essas são uma certa jornada, uma limitação à jornada de 20 horas para estudantes do fundamental, por exemplo, ou de 30 horas para os demais estudantes. Raramente é possível chegarmos às 40 horas. Na minha opinião, deviam ter proibido as 40 horas. Mas o legislador sempre vai por etapas, né? Antes era tudo permitido, de maneira que já foi um avanço. Há um recesso anual, algo parecido com férias, que é muito importante. O período do estágio para um tomador é 2 anos, salvo o estudante portador de deficiência, que não tem limitação temporal. A implementação das regras de saúde e segurança por conta do tomador de serviço, ofertante do estágio, um acompanhamento mais firme do labor e do desempenho, essa lei impõe, o que é importante. Então, com relação ao estágio, a nova lei trouxe grandes aperfeiçoamentos. É claro
que é uma lei nova, ainda está sendo absorvida pela comunidade jurídica, escolar e o mercado de trabalho todo, mas, sem dúvida nenhuma, houve uma melhoria na lei, se compararmos com a anterior, que era uma lei muito flexível, muito aberta, não colocava nenhum limite, também não pode ser assim. E, finalmente, para terminar, uma peculiaridade. Quando eu disse para vocês que todas as relações de trabalho, lato sensu, não tinham direitos trabalhistas de maneira geral, essa é a exceção. O trabalhador avulso é o trabalhador portuário brasileiro, originalmente, trabalha nos portos marítimos brasileiros e cuja mão de obra é intermediada ou pelo sindicato de trabalhadores avulso ou por um órgão gestor de mão de obra. Esse trabalhador avulso, ele, por força da Constituição da República, e ele já vinha de uma tradição muito importante do período anterior à Constituição, ele tem todos os direitos trabalhistas. É uma exceção. Ele não é empregado tecnicamente, porque ele não tem o elemento da não eventualidade. Porque é da lógica do porto. Imaginem o porto. Cada vez chega um navio e ele fica ali carregando, descarregando. Hoje isso está muito automatizado, essa categoria está diminuindo a olhos vistos. Menos de 50 mil pessoas hoje são trabalhadores avulsos portuários no Brasil. Mas, de toda maneira, é uma categoria que, historicamente, sempre teve muita importância no direito de trabalho ocidental, de maneira que ela tem que ser mencionada, naturalmente, pela sua relevância histórica e também sociológica, hoje jurídica. Mas é uma categoria que tem essa peculiaridade. Embora não seja efetivamente formada por empregados, falta o elemento da não eventualidade, eles, por força de preceito constitucional, que é o artigo 7º, inciso 34, têm todos os direitos trabalhistas que sejam compatíveis, pelo menos, com a sua situação. É uma exceção à regra de que os trabalhadores, lato sensu, não têm proteções trabalhistas significativas. Então, essa é a nossa apresentação sobre esse tema. Agradeço mais uma vez a todos. Muito obrigado. Bom, agradeço ao ministro por mais essa aula excelente que nós tivemos aqui. Senhores, como sempre, nós vamos abrir algumas perguntas, mas antes de abrirmos, só queria dar um aviso, um lembrete a vocês, para aqueles alunos que não se inscreveram no site para a palestra, mas se inscreveram apenas aqui. Senhores, não se esqueçam de entrar no site amanhã e fazer a sua inscrição nesta palestra de hoje para poder ter a certificação e ganhar as horas, porque aqueles que só botaram o nome aqui não terão a certificação se não entrarem no site e confirmarem a sua presença nessa palestra de hoje. Aqueles que já fizeram a matrícula no site, a inscrição no site, não tem problema, tá certo? É só para quem se matricularam só aqui. Alguém tem alguma pergunta a fazer ao ministro sobre o tema? Você pode vir aqui, porque aí você pode usar até o microfone, fica melhor. Boa noite, ministro. Muitas empresas reduzem o número de funcionários devido ao enorme gasto com os pagamentos aos mesmos. Vossa Excelência acredita que a rigidez das leis trabalhistas aumenta o desemprego? Boa pergunta, uma pergunta muito repetida também ao longo das décadas. Existe uma ponderação de que o direito de trabalho, ao ser muito rigoroso, ele reduziria o mercado de trabalho. Eu tenho a impressão que, embora essa posição exista e esse argumento seja muito repetido realmente, e até dê a impressão de que ele é verdadeiro, porque realmente, se o trabalho é caro, a tendência é você não usar o trabalho, essa seria a lógica. Mas não é o que acontece no sistema econômico capitalista. Por quê? Porque entre os insumos que o sistema econômico capitalista precisa, o trabalho é dos mais baratos. Muito mais caro são os equipamentos, os bens imobilizados, os imóveis, as locações, o maquinário, a tecnologia,
os juros bancários que as empresas têm que pagar, a energia que ela tem que usar, a propaganda que, dependendo do setor, a publicidade, dependendo do setor, ela tem que fazer uma publicidade muito agressiva, não em todo setor, mas dependendo do setor, são gastos muito elevados. Entretanto, ao longo dos 150 anos de existência do direito do trabalho no mundo ocidental, no Brasil, o direito do trabalho tem uns 70 anos, digamos assim, para arredondar, a partir dos anos 30, 70, 80 anos, o fato é que todos os avanços tecnológicos e organizacionais que a sociedade e a economia alcançaram, quase todos eles, e só estou falando quase porque eu prometi que não falo nunca mais, nunca e sempre. Então, quase todos eles reduzem o custo do trabalho, o custo relativo. O custo relativo. O que a informática fez? A informática diminuiu o valor relativo do trabalho. Todos nós hoje trabalhamos muito mais do que trabalhávamos antigamente. Não é verdade? Por quê? Porque a informática aumentou a nossa produtividade de trabalho. Hoje nós aqui lançamos nota, não é assim? Antigamente, e mas, em suma, nós entregávamos a nota lá na secretaria, tinha algum funcionário que lançava, isso acabou, praticamente não tem lugar nenhum mais, né? Você entra num sistema, lança as notas. Um exemplo rápido. E assim vocês sabem que aconteceu em todos os setores, em todas as profissões praticamente. Eu diria que quase não há exceção, só para manter a promessa. Quase não há exceção. Então, o valor trabalho, em termos relativos, ele sofre muito, mas isso é positivo, com o avanço tecnológico, o avanço organizacional. Se vocês pegarem o balanço da maior mineradora que o Brasil tem, não me lembro do nome, da empresa, que está entre as 5 maiores empresas mineradoras do mundo, e cuja lucratividade atinge as dezenas de bilhões de reais, o custo do trabalho dela, que ela é obrigada a publicar, porque é empresa de mercado aberto, e olha que ela trabalha com mina, onde você tem que ter trabalho manual, não é? Trabalha com transporte de minério pelo planeta fora, você tem que ter gente fazendo aquilo, além de máquinas. O custo do trabalho, inclusive administrativo e tributário, é 11% do faturamento das despesas dessa empresa, desculpem. Isso está no balanço da empresa. Se vocês pegarem o balanço dos grandes bancos nacionais, também não lembro dos nomes, nem quero que vocês me lembrem, vocês vão ver o custo, eles são obrigados a publicar isso, é muito interessante. Então, o custo do trabalho hoje, ele é essencialmente um custo compatível com a lucratividade capitalista. Agora, evidentemente, que se o setor empresarial falar que o trabalho é barato, ele está trabalhando contra os seus interesses, não é verdade? Porque então vai surgir logo a ideia, então vamos aumentar os direitos trabalhistas. Então, esse é um discurso um pouco compreensível, que nunca o empresariado vai dizer que o valor trabalho está num patamar baixo, mas ele, na verdade, não corresponde à verdade. Tanto é verdade que no Brasil hoje, nos últimos anos, nós temos uma situação de quase pleno emprego e isso não trouxe nenhum problema para a economia brasileira. Ao contrário, nós só não sentimos de uma maneira muito grave a crise internacional de 2008 em diante por causa de um mercado de trabalho forte. Por que isso? Porque o mercado de trabalho é também a grande fonte do mercado de consumo. Os trabalhadores são os grandes consumidores. Todos os trabalhadores, seja de classe A, B ou C, qualquer que seja a divisão que a gente queira fazer com relação
aspecto do mercado de trabalho. Então, quanto mais nós temos uma valorização do trabalho, mais forte será a economia. Se esse argumento fosse válido, os países desenvolvidos seriam subdesenvolvidos. Sim, porque, vejam bem, quanto custa o valor trabalho nos países nórdicos? 1 hora de trabalho nos países nórdicos, Suécia, Dinamarca, Noruega. Está no site da OIT também, e eu também coloco isso nos meus livros em notas de rodapé, claro, para não cansar o leitor. Em torno de $26 a hora. Vamos fazer a conta. Dá mais de R$50 a hora. A hora. Um trabalhador brasileiro padrão trabalha 220 horas por mês. Vezes R$50, isso dá mais de R$12 mil de custo trabalhista. R$12 mil por mês. Então, vejam bem, aqueles países tinham que estar quebrados. A Alemanha também, o custo é mais ou menos nessa faixa, $24, 25 a hora. Então, se nós fizermos a conta, aqueles países não podiam ser desenvolvidos, tinha que ser o contrário. E onde o trabalho é muito barato, que são os países de terceiro mundo, ou segundo mundo, ou emergentes, qualquer que seja o nome que se dê, nós é que tínhamos que ser desenvolvidos, porque o trabalho aqui é muito barato. O custo horário do trabalho no Brasil, não estou falando do salário mínimo, o custo horário médio do trabalho na indústria no Brasil é em torno de $5 a hora. A diferença é cachapante. É 1/5 do que é nos países europeus mais desenvolvidos. E quem é mais desenvolvido? Eles são. Né? Mas muito mais, porque eles já têm um desenvolvimento consolidado, com boas... todos os serviços funcionando muito bem, né? Já tem tudo já pronto, né? Aquela maravilha, praças, museus, escolas maravilhosas, desde o berço até a pós-graduação, hospitais maravilhosos, serviço de saúde maravilhoso. Então, um direito do trabalho avançadíssimo, um direito previdenciário avançadíssimo, etc, etc, etc. A aposentadoria não é integral, mas é abaixo de 70% dos últimos salários, é bem razoável. Receber 70% dos últimos salários, sem ter gasto com educação, com saúde, com transporte praticamente, porque o transporte é muito barato e muito subsidiado, e de ótima qualidade, né, conforme a gente sabe pelos filmes. Se pudermos ir lá passear também nas férias. Então, vejam que a gente compreende que haja um combate ao direito do trabalho, compreende, né? Porque é lógico que o empresário sempre vai dizer que o trabalho é muito caro, porque se ele não falar isso, vai aumentar, então tem espaço para aumentar mais, né? Então esse discurso, ele nunca vai parar de verbalizar esse discurso, mas a história, a economia, a sociologia, os dados reais, oficiais, inquestionáveis, provam o contrário. Perfeito? Mas é uma ótima pergunta, ótima pergunta. Dado da hora, muitos de vocês têm segundo tempo, então a gente vai encerrar por aqui e agradecendo a presença do ministro e de vocês, da professora Kelly, hoje. E contamos com vocês na próxima, que será dia 7 de maio, perfeito? 10 de maio. Obrigado. Obrigado.